E o episódio começa com o início do festival de esportes, onde a professora está muito empolgada e diz que o ano passado seu time sofreu uma derrota humilhante, ficou em terceiro lugar. Por isso, esse ano ela quer vencer custe o que custar, para esfregar na cara de todos os outros professores. E o Ishikawa fica bem desanimado, pois para ele o evento de esportes é o mais inútil do ano inteiro e pensa que poderia simplesmente não aparecer, quando de repente um cara de moicano aparece do nada e pergunta se o Ishikawa quer ser seu cavaleiro, e o Ishikawa já se assusta ali mesmo, porém o maluco explica que é pra simulação da cavalaria e continua dizendo que ele é insignificante e parece, porém ele é cortado pela Yamada e diz que ele não era, e o cara responde falando que o Ishikawa parecia ter muita coragem, mas que talvez não fosse o suficiente, se vira e vai embora, no que a Yamada diz que ele vai participar sim. Já no banheiro os dois estavam conversando sobre aquela situação, no que o Ishikawa diz que iria recusar, mas aparentemente o Adachi vai estar participando do evento, e ele acha que a escola deveria misturar os meninos e as meninas, e que no lugar de tirar os chapéus deveriam tirar os tops delas. Esse cara é doente, meu Deus, você é louco, velho. E o Ishikawa concorda comigo dizendo que nem os programas mais pervertidos da TV passariam desse limite. E a Adachi, quando iria responder, percebe que ele cresceu bastante, pergunta só Jesus sabe por quê. Se ele estava parecendo a Mata Atlântica, se é que você me entende. E mandando ele se lascar, o Adachi resolve mudar de assunto perguntando se ele havia se machucado no último festival durante a corrida com Yamada, e pede desculpa por ter espalhado pra geral que ele tinha feito isso de propósito. E respondendo, Ishikawa fala que já se esqueceu disso, e o Adachi continua falando que ela explicou as coisas, falando que na verdade o Ishikawa tentou apenas proteger para que ela não se machucasse, e fala que foi ali onde ele percebeu que ela era muito legal. E olhando pro lado percebe que o Ishikawa já tinha sumido. E já no corredor, Ishikawa pensa sobre o último evento e se lembra que essa pode ter sido a sua primeira interação com a Yamada, e começa a se lembrar daquele dia. Enquanto eles estavam se preparando, se pergunta por que a Yamada estava ali. Em uma competição daquelas que tu tá ligado, ninguém vai, mano, só aqueles cara que realmente não foi escolhido pra nada, e pensa que provavelmente ela deveria estar ali pra ficar rodeada de lixo que nem eles, e assim ganhar ainda mais atenção. E ele era cringe pra caramba, velho, na moral. E quando ele percebe como ele era, bate com a cabeça na parede pra esquecer, onde a Yamada aparece pegando a sua mão, diz que também estava pensando no festival do ano passado, e levanta a manga da sua blusa, onde nos é mostrado que ele, na tentativa de proteger ela, acabou se machucando bastante, e ela olha pro seu braço e vê que ainda tem uma cicatriz lá, e pede desculpas e também o agradece por ter protegido ela. No que o Adachi sai do banheiro e vê a Yamada ali praticamente alisando ele, e nesse momento o Kanzaki vinha junto com seus amigos pelo corredor, e é questionado pelo Adachi sobre o White Day, perguntando se o casal que tinha ido junto com ele era Yamada e o Ishikawa. Ele, nada suspeito, fala cochichando pro seu amigo que ele não deveria ter contado ao Adachi, e vendo essa reação estranha, ele vai até os dois, e dando um soquinho nas costas do Ishikawa, pede pra ele se juntar ao evento com a cavalaria, e chama ele pro X1 olhando fixamente pra Yamada, e o Ishikawa aceita, falando que vai fazer isso por ele. Já na rua vemos que o bichão tá treinando muito, pois mesmo que não seja muito importante quem vai ganhar ou perder, ele sente que precisa ganhar por conta da Yamada, e ele realmente tá se esforçando bastante, cara, e depois de correr muito, ele resolve tomar um suco, enquanto pensa que não pode treinar muito, pois as pessoas dizem que quando você treina bastante você para de crescer, e ele não quer ficar baixinho e resolve ir embora. Porém, seu amigo imaginário aparece e fala que isso não faz sentido nenhum, pois a maioria dos jogadores de basquete são enormes e quase todos começaram a treinar desde criança, e fala pra ele ir em frente e treinar o máximo possível. E respondendo, ele diz que não quer parecer um rato de academia, e aliás ele não pode ser pego falando sozinho, e manda ele ir embora, quando de repente começa a ouvir um barulho, e olhando pra trás, pega a Yamada no pulo, literalmente latindo pro cachorro dela. E quando ela o vê, se assusta, e os dois começam a conversar, onde ela explica que só estava falando com o seu cachorro, e ele pergunta por que ela não fala normalmente com o bichinho, e como resposta a doida diz que se ela falasse assim, o Ontaro, seu cachorro, não iria entender. E ela pergunta se ele tá praticando pro festival de esportes, e ele, muito tímido, mete o louco falando que se acontecesse um apocalipse zumbi, ele provavelmente estaria em apuro se estivesse fora de forma. Cara, mano, na moral, esse cara não consegue arrumar uma desculpa melhor que essa, é triste, velho. E a Yamada concorda, e ele continua falando que a única pessoa que ele pode confiar é ele mesmo nesse tipo de situação. E a Yamada levanta e o chama pra correr, pois assim eles poderiam treinar juntos, e pegando sua mão, sai correndo muito, viado. Véi, na moral, o cara tá parecendo muito fumante, porque ele mal correu e já começou a morrer, e ele se pergunta como ela tinha tanta energia, e olha pra ela e percebe que a Yamada levou ele pra casa, onde ela
ela diz que tem todas as coisas que eles precisam em casa e chama ele pra dar uma rapidinha. E quando o cara dá uma mini surtada, eles sobem. Chegando lá, a Yamada fala que sua mãe está fora da cidade pra trabalhar e ele desesperado pensando que aquilo não poderia ficar mais pecaminoso. E ela volta toda à vontade com o rolo abdominal e diz que aquilo funciona muito bem. E ele triste cai em si e nota que ela nunca faria algo tão impróprio, mas pensa que isso também não seria tão adequado e olha pra ela treinar. Pergunta se isso é normal, ela treinar em casa, e diz que pode até ser cruel, mas ele nunca imaginou. E ela responde que todas as mulheres do mundo se importam com seu peso. E de repente o cachorro entra embaixo dela e o Ishikawa vai tirar ele de lá e com um pouco de dificuldade consegue até mesmo tirar ele, mas sem querer acaba encostando no peito dela. Ela fica toda corada, pergunta se foi ele ou se foi o cachorro que tocou nela e ele se faz de besta. Já um pouco mais tarde chega a vez dele treinar e ele vê que realmente aquilo é muito difícil. No entanto, a Yamada vem com um peso enorme e diz que são do pai dela e pede pra ele experimentar. No que Ishikawa pergunta como ele levantaria aquilo se nem ela mesma consegue. E ela responde falando que não era ele que tava se preocupando com o treino individual, basicamente um dá seus pula aí, meu parceiro. E mudando de assunto, diz que nunca viu alguém ser chamado pro X1 na vida real e pergunta por que ele aceitou. Onde responde que aceitou porque a Adachi é seu amigo, enquanto isso ele pensa que é porque o Adachi gosta dela e que ele provavelmente notou que os dois estão se envolvendo e por isso ele não quer perder, já que ele gosta muito da Yamada e diz isso enquanto levantava o ferro, mas acaba se desequilibrando e a Yamada corre para ajudá-lo e pergunta se ele gosta de comida doce e ele respondendo que sim, ela pede que no festival ele não leve marmita, pois ela irá trabalhar duro também. Já na sala as meninas pintam o rosto para tirar algumas fotos e ficam muito felizes por não ter que se preocupar com o que os alunos mais velhos iriam pensar delas, onde vemos a Yamada escrever um nome em sua testa e uma das meninas a questiona perguntando se aquele é o nome do seu namorado e ela responde apenas dizendo que aquilo é o nome de uma comida. E vemos o Ishikawa assistindo tudo aquilo e se preparando pro evento. Ele desce as escadas e notamos a Yamada esperando ele lá embaixo, onde ela o assusta de repente e começa a escrever em sua testa. E nisso ele se pergunta se aquela caneta é permanente e ela amarra uma fita cobrindo e pede que ele não deixe isso acontecer. E enquanto ele se perguntava o que aquilo quis dizer, ela vai embora. Já na quadra vemos o Adachi fazendo um pequeno discurso enquanto os alunos se questionavam pelo tempo feio e vemos o Ishikawa se perguntando se ele não estaria levando aquilo um pouco a sério demais e que definitivamente não vai deixar ele ganhar. E nisso vemos as meninas conversando, no que a doidinha da festa chega correndo e pega um bilhete de caça ao tesouro e disfarça colocando a mão no bolso e pega um bilhete falso, onde lá pede que ela encontre um casal e ela já sai correndo na hora atrás da Yamada, mostrando que precisava achar um casal. Ishikawa nota que aquilo parece ser falso e ela mantém perguntando se a Yamada não teria um namorado ou até menos algum fã. E ela vendo da reação do Ishikawa resolve chamar os seus pais e literalmente vemos o pai da Yamada correndo uma maratona com a mãe dele nos braços. E é assim que eles vencem a doidinha desclassificada por trapacear e tomam um baita esporro da sua professora. Enquanto isso, a Yamada estava fazendo uma prova de resistência e enquanto ela passava por baixo de uma rede, os caras metem aquele eti de leve que todo mundo gosta. E o corno do Adachi vem correndo mais rápido que um raio para ver os opais dela. E nisso vemos o Ishikawa tapando a visão dele com um leque, onde o Adachi diz que ele sempre faz isso, fica no caminho dele e se lembra de uma vez que ele tentou falar com a Yamada e ele não deixou quando de repente começa a chover. E com o início da chuva, a escola pede para geral se proteger e vemos os alunos falando que provavelmente, além de não fazerem o evento da cavalaria, ainda iriam almoçar mais cedo. Porém, a Adachi vai conversar com os diretores do colégio, falando para eles não cancelarem, pois eles só teriam meninos ali, então não tem problema com roupas transparentes ou qualquer coisa do tipo, e apenas uma chuvinha não geraria tanto problema. E enquanto os professores afirmam que aquilo não era o único problema, vemos Ishikawa afirmando que poderia ser melhor eles continuarem mesmo, e eles concordam. Já nas costas da equipe, Ishikawa pede para assim que começar seu time avance com tudo, e vemos as meninas reclamando da chuva e muitas delas voltam para dentro, porém a Yamada e a Sekine ficam ali assistindo. E assim que começa o X1, vemos Ishikawa pensando que está fazendo tudo aquilo por uma amizade, uma coisa que ele sempre desprezou, e nota que não é nada tão nobre assim. Enquanto isso, a Adachi grita dizendo que gosta da Yamada e tenta pegar o seu chapéu, e os dois começam a discutir, no que o Ishikawa diz que ele não deveria afirmar gostar da Yamada sem saber nada sobre ela, e que um cara que se permitiu achar que um chocolate da Sekine significava alguma coisa nunca poderia gostar da Yamada, e continua dizendo que a Yamada é muito mais madura do que todos eles, trabalhando muito e se esforçando mais do que todo mundo, por isso ele não deveria gostar dela simplesmente porque ela é bonita ou muito fofa, porque isso não é gostar de alguém. E a Adachi diz que sabe e que tem quase certeza que já perdeu, mas de qualquer forma ele deveria
poderia deixá-lo cair na vergonha do seu próprio jeito. E como resposta, Ishikawa diz que se ele realmente gostasse dela, ele deveria insistir, e ao perguntar qual seria a diferença, Ishikawa grita dizendo que nenhuma, mas mesmo assim ele quer dizer que ama a Yamada, no que o Adachi segura ele e diz que se não a conhecesse teria aprendido a odiá-la, e mergulha em cima dele, conseguindo assim tirar o seu chapéu, e os dois caem no chão, e a Yamada já corre desesperada para ver se estava tudo bem, e o Adachi, vendo aquilo, admite que perdeu, enquanto Ishikawa fica muito frustrado e chateado por não ter ganhado. Um pouco mais tarde vemos os dois na enfermaria, enquanto a mãe do Adachi cuidava dos ferimentos de Ishikawa, e ao ser questionada afirma que é enfermeira, então o Adachi resolve sair da sala e deixa eles lá. Já do lado de fora vemos a Sekine, que coloca uma toalha na cabeça dele e vai embora, e ele fica se perguntando por que daquilo, já que a toalha estava literalmente encharcada. Logo após vemos a Kana entrando na enfermaria, e nisso o Adachi tenta se aproximar dela e toma um fora absurdo. De volta lá dentro vemos Ishikawa e Yamada conversando, no que ela diz que sua mãe sempre conta que a decepção é a parte mais importante para seguir em frente, e vemos ele pensando que o desapontamento é o sentimento que ele tem se escondido esse tempo todo, e a Yamada resolve deixar a marmita lá para ele e diz que foi a que ficou mais gostosa, e pede para ele experimentar, no que ele pensa que se a comida for ruim ele não vai conseguir se controlar, mas ao dar a primeira mordida vê que realmente é muito bom, e ele agradece novamente a Yamada, e ela toda atacante chega perto dele, no que o Ishikawa resolve dar um pouco para ela na boca. Ela fica toda coradinha e diz que não estava esperando aquilo e apenas queria ver o rosto dele, e fala que vai buscar a marmita dela também, e o episódio termina assim. E cara, mano, eu tô ficando desesperado, já que eles não começam a namorar nunca, doido. Eu espero que esse último episódio eles finalmente fiquem juntos, porque senão, mano, eu vou ficar chorando pra cacete, sem maldade. E se você quiser a continuação dessa brincadeira aqui, comenta aí embaixo que eu vou fazer esse mal.